Namastê, pessoal. Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, Darshan com perguntas e respostas. Vou abrir para a querida Leila trazer aqui algumas questões e a gente vai conversando. E se alguém sentir de trazer algo também, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, Leila. Boa noite a todos. Só começando com o significado do Darshan, de estarmos em contato com o Mestre realizado e termos a visão divina através das respostas às perguntas feitas. E vamos começar com a primeira. Saulo, como saber se estou desperta? Bom, pessoal, a gente precisa entender significados, né? Significados que vão trazer questões diferentes, perguntas diferentes para respostas diferentes. Então, assim como eu digo que muitas vezes se usam palavras para realizar questões, realizar perguntas, muitas vezes essas essas palavras elas podem ser usadas também de forma equivocada. Então, tem pessoas que chamam, talvez, a iluminação espiritual de despertar. E a gente precisa entender sobre o que realmente é um despertar. Então, a gente vai trazer como saber se estou desperta. Então, pela pergunta, você já viu que não está. Então, já é uma questão que precisa ser vista antes disso, não é? Então, como saber se estou desperta? Bom, a gente pode imaginar como se fosse um sonho bem profundo, o qual a gente está no imaginário do mundo dos sonhos, vivendo como um sonho, usufruindo da vida como um sonho e representando esse sonho, né? Num sonho, a gente representa um papel e esse papel ele vai sendo representado. Então, você tem, de certa forma, um mundo de ilusão acontecendo que em várias conexões, a gente pode ter vários nomes, mas a gente pode trazer um dos nomes principais, que é o que já é dado há mais de 6.000 anos, ou mais, um pouquinho menos, ou só transformando um pouquinho, que é Maia, né? Que é o mundo de ilusão, que é o que está dentro dessa roda que a gente vive, da roda dentro da roda. Então, quando a gente vive no mundo de ilusão, tudo parece real, assim como tem também uma compreensão de um exercício que eu já fiz com as pessoas algumas vezes e já trouxe isso em alguns conteúdos, que é a própria ilusão que a gente pode trazer como exemplo a própria luz da Lua. A Lua não tem luz, a Lua não emite luz própria, mas a gente tem certeza absoluta que a Lua está ali iluminando. Ela ilumina a noite, ela ilumina o mar. Você pode tirar uma foto da Lua e ela está lá iluminada, mas a luz não vem dela, ela reflete a luz que vem do Sol. Então, assim é também com tudo aquilo que a gente acredita ser real. Você pode estar vendo, você pode estar tocando, você pode filmar, você pode tirar foto, pode estar iluminando, sim, mas aquilo é apenas uma ilusão. É um jogo de espelhos, um jogo de imagem, um jogo multidimensional e frequencial que vai acontecendo e vai guiando a gente através desse movimento de ilusão. É tão simples a gente se movimentar por esse mundo, basta com que a gente faça algum tipo de exercício, como, por exemplo, mudar o foco sobre alguma coisa, sobre alguma questão, e a gente parar, talvez, de dar certa importância para aquilo. Quantas vezes na nossa vida uma pessoa, alguém ou algo não era muito importante, de repente parou, deixou de ter valor? Isso é muito comum. Mas veja, aquela pessoa não deixou de existir. Aquele emprego, ou aquele dinheiro, ou qualquer coisa que seja, não deixou de existir.
A sua percepção com relação àquilo mudou e mudou o valor e o status daquela coisa. Assim é com tudo no mundo das acontecências, no mundo dos fenômenos. Quando nós damos atenção, aquilo tem um valor. Então, as coisas elas se movimentam de acordo com a nossa percepção sobre essas coisas. Então, o despertar, ele começa a funcionar através desse véu, o qual nós percebemos as coisas com base nos nossos sentidos, ou com base nas nossas experiências. Então, quando nós não sabemos quem somos, nós acreditamos que somos algo que experienciamos, que nos contaram, que usufruímos. Como que você sabe que o limão é azedo? Te falaram que é azedo e você sente o azedo do limão. E aquilo tem um nome, azedo. É por isso que você sabe que é azedo. Se ninguém te contasse, você poderia achar bom, poderia achar ruim, poderia comer limão com outra coisa, poderia comer limão igual maçã. Então você vai experienciando o que você gosta, o que você não gosta, o que é doce, o que é amargo, o que é azedo, o que o tato é bom, o que não é, o que te contaram sobre você, o que você experienciou na sua plataforma corpo, do que é um dom. Então você vai se experienciando, experienciando a vida e se descobrindo através das acontecências. Mas isso ainda não é quem você é. Isso é quem o seu personagem está representando aqui, né? Ah, mas quem sou eu? Então, se você está perguntando quem é você, você está perguntando para a pessoa errada. Porque a única pessoa que pode responder essa pergunta é você mesmo, não é um outro alguém. Qual é o meu propósito da vida? Ninguém pode te dizer qual é o propósito da sua vida. Qual o caminho que eu tenho que tomar, direita ou esquerda? Ninguém pode dizer a você qual o caminho, porque é o seu caminho. Então, quando eu disse lá atrás, você é o caminho, o caminhar e o caminhante, quer dizer que absolutamente tudo tem relação com você. Tudo tem relação com a forma como se experiencia a plataforma mundo, a forma como sente, como vê, como testa e como é testado. Assim como, por exemplo, a música que a gente acabou de ouvir, né? Eu estou aqui para testar a minha fé. Não é isso? Então, se nós estamos aqui para testar a nossa fé, significa que nós estamos disponíveis a aceitar os desígnios divinos para a nossa existência. Essa é uma das formas de caminhar nos véus de Maia, aceitando. Em aceitação se chega à graça. Somente assim se chega à graça. Você não vai ver história de nenhum medalhão que veio no planeta, nenhum que não desceu e subiu. 40 anos no deserto, o outro foi crucificado, o outro foi não sei quem, o outro aconteceu tal coisa, o outro não sei o quê. Imagina, você ouviu uma história? Não, o cara veio de boa aqui, fez tudo do bom e do melhor, viveu do bom e do melhor. Não, gente, não é assim que acontecem as coisas, porque o divino ele só vai trazer a você aquilo que realmente é seu quando você acordar para si mesmo. Despertar, que é a primeira pergunta, a primeira questão, despertar é começar a abrir os seus olhos para estas questões. Antes, você dormia. Agora, você não dorme mais, mas ainda não está acordada. Então, você está naquele movimento de sonolência daquilo que você acreditava ser e um vislumbre de algo que é maior do que aquilo que eu sempre imaginei.
Então você tem vislumbres da existência, você tem experiências da existência, você tem conexões da existência, você tem formas de experienciar aquilo que ainda era oculto a você por meio da experiência, mas tudo ainda é por meio da experienciação, porque ainda acredita ser oculto. E não adianta, porque isso não é um conceito, não é conceitual. Não é algo que você, nossa, é verdade, eu realmente consegui entender isso. Porque entender o conceito é uma coisa. Eu posso te passar tintim por tintim de como que é, mas você só vai saber como, trilhando o próprio caminho. Não existe outra forma. Uma vez me perguntaram, que tem a ver com essa questão, o que que tem do outro lado do túnel? Qual foi a minha resposta? Você precisa atravessar o túnel para ver. Não existe outra forma de você se conhecer se não se olhando de frente. Não existe outra forma de você estar face a face, porque agora vemos em parte, e então verei como serei conhecido. Não é isso? Paulo, carta aos Coríntios. Então, como você vai se ver e vai ver ali face a face? Porque então me vejo em parte, e logo verei, então, né? Conhecerei como então sou conhecido, né? Tem aí as questões. Tem, inclusive, uma leitura dessa carta incrível. Está lá no nosso YouTube em algum lugar. É a leitura comentada dessa carta de Paulo aos Coríntios, que é maravilhosa. Frase a frase. Essa ode ao amor, né? Então, despertar, para mim, vocês vão ler inúmeros livros, vocês vão escutar inúmeras pessoas. Para mim, despertar, alguém desperto, não é alguém acordado. Para mim, são duas coisas bem diferentes. Despertar, para mim, a concepção do despertar para mim é o movimento que se faz até o abrir dos olhos. Para mim, vocês podem ler em outros lugares ou vou ver outras pessoas virando para vocês e falar assim: o ser desperto. Para mim, o ser é o ser. Despertar é um movimento. Acordar é o sol do reconhecimento, não tem dúvida. Não existe dúvida. Quando a luz bate, a luz bate, não tem jeito. E aí eu respondo a pergunta que eu vou ler: como saber se estou desperta? Você simplesmente irá saber. Não existe outra forma. E eu trago para vocês a relembrança da seguinte questão: uma pessoa sábia não é a que tem todas as respostas. E aqui não tem perguntas. Se você não tem perguntas, significa que você se resolveu na sua existência. Estou falando na completude do despertar espiritual. Não estou falando, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo. Não, não estou falando sobre você não perguntar as coisas. Não é sobre isso. Estou falando sobre dúvidas da autoexistência, do autoconhecimento. Então, a pessoa sábia é a pessoa que não tem perguntas. Isso significa que ela zerou o jogo. Não existem questões, não existem dúvidas, né? Não ter perguntas significa que não existem dúvidas. Então, como saber? Você sabe, não existe dúvida. Mas aí vem o auto-engano. E a gente tem muito conteúdo falando sobre auto-engano. Sobre a ilusão do despertar, sobre a ilusão da iluminação espiritual, papapá, aquele tanto de coisa. Existem muitas ilusões, porque as pessoas confundem o despertar espiritual, que é o caminho, a iluminação espiritual, que é o acordar,
As pessoas confundem com as experiências, com a experienciação, o estado que eu fiquei, a felicidade que eu senti, a harmonia, a minha conexão, a minha mediunidade. Tem nada a ver. Então, quanto mais eu trouxer a minha espiritualidade para o chão, para o planeta, para a ação, para a referência que eu tenho da realização aqui, mais eu estou seguro de que estou ancorando o meu ser aqui, em unidade. O meu ser espiritual está aqui, presente, manifesto, firme, dentro do conhecimento. Se eu começo a confundir com as abóboras voadoras e eu senti o borbulhar das bolhas de sabão de não sei aonde, ou você pode viajar na maionese o quanto você quiser. Você pode ir para outras esferas, você pode ouvir, você pode ver, você pode fazer o que você quiser. Se você não compreender que é aqui o seu lugar para realizar o amor que você traz no seu coração, não adianta de absolutamente nada. Pode ver tudo, pode sentir tudo, pode experienciar tudo, pode saber tudo. Se não tem amor, de nada adiantaria. Se não tem a compassividade, se não tem a obra, se não tem um serviço, do que adianta? Do que adianta você querer se relacionar com o divino para si? Não faz sentido. E você vai ver. Você pode nomear, você pode contar nos dedos todos aqueles que vieram, grandes vieram para servir. Não tem um que não veio para ser servido. Nenhum. Nenhum. E como nós já estudamos por várias vezes, trago aqui novamente a reflexão da compreensão dentro desse tema do que é o despertar e como saber se estou desperto. Que a consciência máxima, a consciência máxima, a consciência máxima, que é a consciência do Cristo cósmico, que é a consciência do Buda, a consciência máxima é a consciência do serviço. Não existe outra. Nós já fizemos vários estudo, tem coisa, depois tem link, quem quiser. Você tem as consciências que são as consciências que os seres humanos veem, as consciências animalescas, as consciências, né, dentro das esferas da violência, da busca pelo básico, todas aquelas coisas, e você vê que, assim, você pode se colocar como exemplo, se coloca como exemplo, você que está no caminhar espiritual, você percebe, quanto mais você vai caminhando em espiritualidade, mais você vai vendo que é serviço, mais você vai vendo que é serviço. Mas não sei, mas você vai fazer o bem para alguém, você vai ajudar alguém, você vai fazer uma. Você vai percebendo isso por si só. Até o momento que você chega no Bodhisattva, que aí o Bodhisattva ele ainda está naquela consciência crística, mas não é essa consciência crística que esse povo fala assim, vou emanar a energia crística. Vou emanar o amor incondicional para você. Não é essa consciência, não. Consciência crística, consciência do Bodhisattva. E você tem a consciência depois ainda do Buda, do Cristo. Aí você tem a consciência que é a consciência do serviço. Faça chuva, faça sol, tá bom, ruim, não tem escolha. A liberdade está no serviço. Não ter escolha é maravilhoso. Enquanto houver escolha, haverá o sofrimento.
vai estar preso na roda. Se você não tem escolha, você não tem sofrimento nenhum, você não tem escolha. Qual o sofrimento? Você não tem escolha. Você é aquilo e veio para fazer. Você imagina o pardalzinho sofrendo porque ele queria ser um sabiá e agora como é que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Não! Ele é um pardal e ele vai viver como pardal e vai ser um pardal e vai ser um belo pardal. E acabou. Por que que a gente fica querendo tanto, tanto, tanto se desmembrar em inúmeras coisas e traz um sofrimento para nós? A gente não sabe, né? De onde vem esse sofrimento? É simples. Querer ser, pertencer. É isso. Querer ser amado, querer ser aceito. É isso. Não existe outra coisa. Questões básicas da nossa existência, as necessidades intrínsecas ao ser que está em sofrimento, que sofre, que quer provar, que quer ser provado, sei lá, enfim. Como saber que estou desperto quando todas essas ilusões caírem por terra e você perceber que isso tudo é uma grande baboseira? Antes era tudo e agora não é mais nada. É a graça do jogo e é perfeito em toda a nossa ignorância. Porque fica nos mostrando aquela luz da lua constantemente e a gente fica apaixonado por aquela luz. Igual as mariposas naquelas lamparinas, ficam apaixonadas e morrem. Não conseguem entender. Vão em busca do conforto, vão em busca das necessidades, vão em busca dos chakras inferiores, vão em busca daquilo que completa, que faz bem, e fica em sofrimento, 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 sofrimento. Não, eu sei, Saulo. Mas então, tem muito tempo que você já sabe. Tem muito tempo que você já sabe. E aí, o que nós vamos fazer com essa informação? Não é? Como saber que estou desperto? É uma brincadeira que eu faço com as crianças. Nada nessa mão, nada nessa mão. Sumiu. É isso. Essa é a mágica. Nunca teve nada. O valor que você dá às coisas, o valor que elas têm, é o valor que você dá. Você sai daqui do jogo, acabou. Não leva nada. Acabou. Por que então vivemos como se fôssemos levar tudo? Pode para a segunda pergunta. Segunda pergunta: como ser grata mesmo quando tudo parece dar errado? Quase que eu falo com o microfone fechado. Vocês iam ficar sem saber essa, né? Não, porque eu já falei na primeira questão. Como ser grato mesmo.
quando tudo parece dar errado? Primeiro que não pode ser algo o qual você tem buscado, sabe? Porque se isso parecer um desafio a você ou algo que você tenha que fazer, ainda não é natural, sabe? Como ser grato? Não, então eu preciso ser grato. Não, ninguém precisa ser grato. Ninguém precisa amar. E ninguém precisa amar você. Ninguém precisa te perdoar. Você não precisa perdoar ninguém. Nada precisa acontecer. Agora, se você busca por uma liberação, se você busca por melhorar a sua condição espiritual para consigo mesmo, para com o divino, se você busca sair, talvez, do lodo em que você se encontre, ou do painel da própria autoignorância, é muito importante aprendermos sobre sermos gratos. Não significa que você precisa ser grato, mas aprendermos sobre a gratidão é muito importante. Então, nós precisamos compreender que somente através da aceitação nós chegaremos profundamente à fonte da graça. E nós somente entraremos em um sentido profundo de aceitação quando formos gratos. Então, precisamos compreender que tudo que vem para nós é um presente, independentemente do que seja. Não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas se nós começarmos um processo de não identificação, se nós começarmos com um processo de que a gente realmente comece a compreender que talvez essas coisas não sejam essas coisas, estou despertando espiritualmente, etc, 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 nós iremos compreender que muitas vezes, e tem vários ditados, né, que dizem sobre isso. Eu vou falar dois aqui que me vieram na cabeça. Há males que vêm para bem, e tem um outro que fala, Deus escreve certo por linhas tortas, não tem um monte nesse sentido. Então a gente precisa compreender que existem coisas sendo criadas e acontecendo enquanto eu não estou vendo. Então, às vezes, nós não percebemos aquilo como um presente, mas em algum momento isso vai ser visto como um presente. Como, por exemplo, a situação que aconteceu hoje, que eu estava contando para as pessoas antes de começar a gravar da situação de hoje, né? Que foi o enterro que a gente foi hoje aqui de uma menininha de 5 anos de idade. Talvez em algum momento na vida de todas as pessoas que estavam ligadas a ela, isso vai ser visto como algum tipo de bênção. Não diz que é fácil, não diz também que é impossível, mas precisamos aprender a dar graças, principalmente quando as coisas não saem da forma como a gente imaginava. Aí hoje eu comentei até com, com a própria Su a respeito dessas questões. Eu falei com ela, falei, Su, sabe qual foi a primeira coisa que eu disse quando minha mãe fez a passagem dela, que eu estava junto com ela? Ela falou o quê? Eu falei, graças a Deus. Porque foi uma bênção. Foi. Muita gente até estranhou, um monte de gente no enterro da minha mãe falando comigo, nossa, sua mãe e tal. Eu falei, ah, graças a Deus, foi maravilhoso. Eu falei, foi maravilhoso. Que isso, foi maravilhoso? Como é que você fala? Eu falei, mas foi maravilhoso. Porque foi maravilhoso.
Deus é maravilhoso o tempo todo conosco, em todas as oportunidades, todas elas, porque cada oportunidade traz para nós uma oportunidade, não é isso? Traz uma oportunidade. Essas acontecências, essas coisas, tudo isso que se manifesta, traz uma oportunidade para nós, para que a gente sinta a presença a todo momento. Não é a gente que fala que amigo ou família é quem está na hora ruim, quem está na hora boa. A gente só quer que Deus esteja conosco na hora boa, mas a gente quer considerá-lo amigo ou família. Como é isso? É uma expressão bíblica, é uma passagem com certeza, mas como eu não sou bom nas passagens, eu não sei qual passagem é. Mas tem aí, a tudo dai graças. Não tem uma coisa assim, a tudo dai graças. E se você for parar para pensar, é um convite, um chamado a experienciar a oportunidade que o divino nos dá, que Deus nos dá, que essa consciência nos dá, que o que a gente quiser chamar nos dá, de aceitar a realidade como ela é, para que nós aprendamos a viver pela fé, que irá nos levar ao despertar, que é a primeira questão. Se nós nos guiarmos pela ilusão da experiência, nós não compreenderemos o que é viver pela fé de verdade. Sem aceitação, não se entra na graça. Sem a gratidão, não há aceitação. Não é sobre você analisar uma situação ou outra, mas é no íntimo do seu coração você ter uma veste branca o suficiente, límpida o suficiente, para compreender que mesmo nas adversidades da vida, principalmente nas adversidades da vida, Deus é contigo e está ali se manifestando, e está ali oportunizando o nosso aprendizado, para que sejamos o quê? A nossa presença divina aqui. A gente não fala sobre presença divina, não fala sobre eu sou, não fala sobre esses trem tudo. Ah, eu aqui, a minha presença divina, eu sou minha presença divina, mas só é na hora que lhe convém. Não é só na hora que lhe convém. Se é, não é isso? Eu sou, eu sou, não é eu sou só na hora que eu tô ganhando alguma coisa com isso. Eu sou, é eu sou. Você não muda. Isso é virar folha de time de futebol. Eu sou grato quando eu tô ganhando, quando meu time tá perdendo, eu já não sou mais grato, né? Não, a tudo, dá graças, e essa é a oportunidade. Agora, você tem que fazer isso? Não, não tem. É um exercício. Qual é esse exercício? Esse exercício é começar a perceber nos nuances da vida a oportunidade a ser trabalhada, estando atenta, presente
e enxergando o melhor das coisas e das pessoas naquele movimento. Aí a gente vai começar a entender a oportunidade que vem através da gratidão para que estejamos em aceitação. Aceitação quer dizer que você vai ser bobo? Não. Gratidão por tudo quer dizer que você vai ser bobo? Não. Gratidão por tudo é reconhecer que existe algo maior que está tomando conta daquele fluxo que agora você não consegue perceber. Então, vou repetir para vocês. Mesmo quando nós acreditamos que não existe o amor, lá o amor está. É igual Wi-Fi. Quem tem capacidade de ver o Wi-Fi está vendo. Quem não tem, não está vendo. Mas o Wi-Fi está lá, senão você não estaria conectado. Não é assim? Então, o Wi-Fi está lá. Você consegue ler através de aparelhos, mas o Wi-Fi está lá. O amor é a mesma coisa. E a importância e a influência das boas sintonias, dos bons pensamentos e da percepção é importantíssimo para a gente se conectar com essa luz, com essa graça, com essa aceitação, com essa vida viva que está disponível para todos nós. Mas pode quebrar o pau de vez em quando, é bom também. Mas sempre se conecta com a vida, que é o mais importante. E não se julgue, porque se julgar vai fazer com que você acredite que não é capaz o tempo todo. O caminho é árduo, em pedregulhos, tem espinhos, mas se você for uma boa semente, você vai perseverar, vai vingar e vai virar uma bela árvore. Tenho certeza disso. Boa. Respondido? Então, perfeito. Última pergunta. Preciso de um guru para me guiar? Preciso de um guru para me guiar? Não. Você sabe aonde quer chegar? Sabe qual é o caminho? Sabe como fazer? Não tem problema. Pode dar murro em ponta de faca. Você ainda tem algumas encarnações para isso. Brincadeira. Ninguém precisa de um guru para guiar ninguém. Como eu mesmo disse, ninguém precisa me ouvir e nem acreditar no que eu estou dizendo. Porque na realidade, o guru não é uma pessoa. A gente tem uma personificação do Dharma, da Sangha e do Buda. Então, se temos Sangha, que é o grupo espiritual que tem um propósito que está envolvido no real despertar, se você tem Dharma, que é um propósito divino, uma incumbência divina, algo que precisa ser feito para restabelecimento espiritual legítimo, e se você tem um mestre, você tem a personificação das três joias. Um guru não é alguém que sabe, é alguém que não sabe. Guru não é alguém que conquista. O guru só é necessário quando você tem humildade o suficiente no seu caminho espiritual para perceber
que o conhecimento não vem através daquilo que você sempre imaginou que vinha. Então, se você imaginar que vai adquirir conhecimento, você não precisa de um guru. Se você imaginar que sabe o suficiente, você não precisa de um guru. Se você pensar que está em um caminho e que vai chegar em algum lugar, você não precisa de um guru. Na realidade, ninguém precisa. Ninguém precisa. Até mesmo por o guru não é ninguém. Então, as pessoas têm uma visão equivocada sobre o que é a figura e a presença, até o momento que experienciam. Até o momento em que fica próximo, até o momento em que sente no seu coração, até esse momento. Basicamente, as pessoas que dizem que não precisam ou que têm algo contra, preconceituosamente falando, vou dizer assim nesse sentido, são pessoas que nunca estiveram diretamente ligados ao guru, porque é uma ilusão, é uma ilusão, é uma é uma ilusão acreditar que está em algum lugar e que vai chegar em algum lugar, ou que sabe mais, ou que sabe menos, ou que precisa, ou que não precisa. Não é sobre isso. Agora, se você busca alguém para mostrar a você aquilo que você precisa ver, a contar a você aquilo que você precisa ouvir, não para benefício próprio, mas por compaixão a você e a todos os outros seres, você precisa de um guru. Se você busca iluminar toda sombra, toda ignorância, você precisa de um guru. Seja ele um guru vivo, encarnado, desencarnado, seja quem for, que está a 1.000 quilômetros de distância de você, a 1 quilômetro de distância de você, a 1 metro, seja quem for, seja qual for, existe algo que é algo místico da presença. A presença manifesta. Ela traz a você uma movimentação que é bem diferente. Magnética, direta, que nem precisa falar. Só de você estar perto você já sabe. Seja para te encher de amor ou seja para te encher de dúvida. Mas a questão é, você precisa, se você considerar o guru uma pessoa, você não precisa. Se você compreender o que é um guru, aí você vai compreender que o mestre somente vai aparecer quando você estiver pronto para isso. O mestre só vai aparecer a você quando você estiver pronto.
Sabe quando talvez você vira pai e mãe, quem é pai, quem é mãe, e você só sabe o que teu pai e tua mãe passou depois que você foi pai e mãe? Uma sensação assim. Você só vai entender o que é o guru quando você acordar a tua consciência. Tudo que a gente está trazendo aqui sobre despertar, sobre clareza, sobre gratidão, tem a ver com aceitar e ser grato a todo o seu processo e honrar todo o seu caminho, inclusive o guru. Se você deixar uma lacuna aberta em qualquer área da sua vida, você vai ter que voltar para repetir esse padrão para fechar esse ciclo. Para tudo, inclusive com o guru. Para tudo. Então, saibamos identificar essa roda e o ciclo dessas três questões que vieram, para que saibamos sobre despertar, gratidão e guru como um ciclo de início, meio e fim, que não existe início, meio e fim, mas um ciclo de início, meio e fim, esse ciclo de perguntas, para entendermos esse beabá da despertude espiritual disponível a cada um de nós. Aqui tem um comentário, Mahatita Leig, Daniel Gabarra, querido, buscar a iluminação é seguir na dor. Pode ser, né? Normalmente as pessoas vão pela dor, né? Porque pelo amor tá muito tranquilo demais a vida, né? Ninguém tá se movendo muito pelo amor, tá todo mundo se movendo muito pela dor. Buscar iluminação é seguir na dor. A iluminação está na caminhada. Ela chega na hora que ele cabe chegar, né? A iluminação, ela não é um lugar aonde a gente tem que chegar, né? A iluminação é como se você estivesse subindo uma colina que não é íngreme, né? Você vai subindo, subindo, aí você esquece que está subindo. Na realidade, você já esqueceu que está subindo há muito tempo. Porque enquanto a gente tiver no nosso imaginário que a gente está subindo, em algum lugar, na realidade, a gente está descendo. Então, é como se você já estivesse no alto daquele monte há muito tempo e nem se deu conta, e nem percebeu. Você nem percebe, porque não tem diferença. E ali no meio você se dá conta de que está ali e aquilo já não faz nenhuma diferença. Só faz diferença para o buscador e para a buscadora ali naquele momento. Mas para quem realmente alcança o conhecimento, não há diferença alguma e todos, dentro da compreensão de alguém que já se autorrealizou, todos são autorrealizados. Todos são iluminados. Todos. Absolutamente todas as pessoas e todas as criaturas são iluminadas. Não existe nenhuma distinção, nenhuma diferença, e só existe compaixão no desenrolar de cada história. Não, não existe nada que não seja luz. Não existe movimento algum que não seja luz. Só existe realmente a compreensão de que tudo e todos são a mesma coisa acontecendo e que temos que ter uma compreensão muito grande, muito amor por todos aqueles que estão em sofrimento e aceitá-los e amá-los da forma que são. Isso não significa que você tem que convidar para tomar um chá na sua casa, mas sim, olhemos
com luz, com amor, com compassividade e uma visão clara de que cada um está no seu melhor momento e que todas as questões que foram realizadas foram as melhores possíveis dentro daquele estado de consciência. É isso. Muita luz para nós, muita paz para nós, muitas bênçãos na nossa existência e que essa luz sempre, 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 sempre esteja presente em nós, conosco, por nós, através de nós, para que a gente consiga realizar o nosso plano maior aqui no planeta. Me coloque no seu altar, no altar do seu coração, e estaremos todos juntos, com muito amor, fortalecendo essa corrente de luz e de esperança. Namastê. Muita paz para nós, muita luz. Boa noite. Muito obrigado pela presença.